Sempre esse assunto se torna uma grande polêmica. Então hoje vamos falar sobre a legalização do aborto aqui no Brasil. Eu sou Vinícius Bonfim e juntos vamos entender quando que a lei permite fazer o aborto, se está certo, se está errado e por que isso sempre gera uma discussão gigantesca. Então vem comigo. Só lembrando que este vídeo serve para mostrar os dois lados, as duas partes dessa longa discussão. Quando falamos de aborto, é um assunto extremamente delicado. Temos dois lados da história no meio dessa conversa aí. De um lado, entramos na questão da religião e do outro lado, entramos na questão de uma escolha que depende exclusivamente das mulheres. Antes de colocar esses dois pontos e o que depende de cada um, vamos começar falando pela lei. Atualmente, fazer o aborto é crime, com penas de 1 a 3 anos de detenção para a gestante e de 1 a 4 anos para o médico que fizer essa operação. Ainda que seja considerada como um crime, há 3 casos que a lei federal permite que a mulher faça um aborto. O primeiro caso seria para salvar a vida de uma mulher que estiver correndo algum risco. O segundo caso, quando a gestação é causada por um estupro. E o terceiro caso, se o feto nascer sem o cérebro. Essa lei está prevista no artigo 128 da Constituição Federal. Se o caso da mulher se encaixar em um desses 3 casos, ela tem um direito assegurado pela lei para poder realizar um aborto. Ainda por cima, o governo brasileiro fornece gratuitamente o procedimento médico através do Sistema Único de Saúde, o conhecido SUS. E agora eu vou repetir, eu acabei de falar uma lei que já existe no Brasil e que não é uma opinião popular. Isso já acontece em diversos cantos do nosso país. Então vamos para os principais argumentos que são colocados na mesa sobre esse assunto e também alguns dados interessantes. Existe o aborto no Brasil já? Hoje no Brasil, o aborto já existe entre as mulheres, desde a classe baixa até a classe mega alta. Mas como ele é proibido, são considerados como procedimentos ilegais. Dentro desses procedimentos ilegais, quem tem mais condições financeiras, mais dinheiro, consegue pagar um aborto ilegal, mas que ele é mais seguro, digamos assim. Porém, metade da população brasileira é de classe média baixa e bem para baixo, por sinal. Aí acontece que essa parte da população recorre para o aborto ilegal e ele é sem segurança nenhuma, onde muitas mulheres acabam, infelizmente, morrendo. E para te provar que eu não tô tirando tudo isso da minha cabeça, estima-se que 7,4 milhões de mulheres brasileiras já fizeram um aborto, segundo o IBGE. Agora, o outro dado que é ainda maior, 500 mil mulheres abortaram no ano de 2015, de acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto. Já que estamos colocando esses dados no meio desse vídeo, então aqui vai mais um. Recentemente vimos o caso da menina de 10 anos, que foi estuprada e ela engravidou lá no Espírito Santo. Ela foi abusada desde 6 anos de idade. Pra gente que tá aqui fora é uma coisa muito chocante, que deve ser ainda pior para ela que viveu isso. A questão aqui é que você sabia que no Brasil ocorrem 6 internações por dia envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram após serem estupradas? Quem defende o aborto, por que defende? Além dos pontos que disse um pouco antes, dizendo que isso já acontece no Brasil e que muitas mulheres morrem nesses procedimentos, outro ponto defendido é que legalizar o aborto é uma forma de dar dignidade e proteção às mulheres. Geralmente quem é contra coloca essa questão aqui. Se legalizar, muitas mulheres vão querer abortar porque se arrependeram sem ter um motivo maior. E para poder responder essa questão, o grupo que é pró-aborto se defende dizendo que cada mulher é livre para tomar sua decisão de acordo com suas crenças e suas possibilidades. Legalizar o aborto não seria uma ordem para abortar, e isso é muito confundido por quem é contra esse assunto. Mas o número de abortos vai aumentar se for legalizado, não vai? Bom, esse grupo aqui defende que nos países que deixou de ser visto como um crime, essa taxa caiu, principalmente em países mais desenvolvidos. Quem é contra também argumenta que só engravida quem quer. Então, o grupo que é pró-aborto defende que a mulher não tem culpa sozinha por uma gravidez, além de que o acesso aos métodos contraceptivos no Brasil é muito falho, porque ainda falta muita informação, falta equipamentos e treinamentos dos profissionais da área da saúde. O último argumento de quem seria a favor seria de que não é certo um filho nascer e ficar jogado para viver em condições precárias, justamente porque a mãe não tem condição mínima de poder cuidar do filho. E quem é contra o aborto? Por que é? O primeiro ponto colocado aqui é que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Há muitos contrapontos que são colocados para definir quando uma pessoa passa a ser uma pessoa de verdade, ainda lá na barriga. E eles defendem muito isso, até batendo de frente com a ciência. Há quem entre nesse grupo por defender um lado pró-vida, principalmente por questões religiosas que defendem isso. Mas lembrando, isso não é uma regra. Você pode não ser nenhum religioso e também ser contra o aborto, não tem problema nenhum. Sobre a queda dos números, esse grupo se defende dizendo que há muitas variáveis que mostram por que este número cai. Como por exemplo, um atendimento público que precisaria ser melhor para que não morressem as pessoas.
e não que o aborto precisasse ser legalizado. Por fim, o principal ponto é sobre os métodos contraceptivos, que esse pessoal defende que isso já existe e que é para tomar cuidado antes de engravidar e não depois. Mas agora, na sua opinião, a legalização do aborto tem que acontecer ou não? Deixe os comentários para a gente debater isso aqui. E se você gostou dessa informação, deixe um like porque ajuda a espalhar a informação para mais pessoas. Se inscreva no canal para ver mais